Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do livro Poliedro, capítulo 4, Civilizações do Extremo Oriente. Muitos de vocês podem me perguntar, mas professor, já não estávamos falando do Oriente? Sim, do Oriente Médio, não do Extremo Oriente. Então, nós estamos falando de civilizações mais remotas, como a civilização hindu, como a civilização chinesa e como a civilização japonesa. Aproximadamente no mesmo período em que importantes civilizações se desenvolveram lá no Oriente Médio, como já estudamos, os egípcios, os mesopotâmicos, também surgiram no Extremo Oriente alguns povos criadores de grandes culturas. Esses povos foram contemporâneos dos povos do Oriente Médio, mas não tiveram muito contato. A distância e a dificuldade de comunicação na época fizeram com que se desenvolvessem de maneira isolada. Entre essas civilizações do Extremo Oriente, pessoal, a primeira delas é a civilização hindu, localizada onde hoje é a Índia. A civilização hindu, ela vai iniciar o seu processo de sedentarização lá por volta de 2500 a.C., com os dravidianos, um povo de pele morena que habitava a Península Indiana. Já cultivavam arroz, alimento que rapidamente se espalhou para o resto da Ásia e que sabemos hoje faz parte da cultura chinesa e japonesa de maneira fortíssima. Já entre os anos 2000 a.C., vindos do interior do continente, nós temos os arianos de pele muito mais clara e que invadiram o norte e dominaram a Península Indiana. Do confronto entre essas duas culturas, a draviniana e a ariana, nasceu a civilização hindu. Essa nova civilização tinha como língua o sânscrito e como religião o vedismo. De acordo com os textos sagrados da época, cada um nasce predestinado a pertencer a uma das seguintes castas sociais. Representando a cabeça dos deuses, nós temos os Brahmanes, que eram líderes espirituais que exerciam também atividades médicas ou administrativas. Logo abaixo temos os Kshatriyas, ou guerreiros, que ocupavam altos cargos militares e civis. Representando o tronco da divindade, nós temos os Vaixas, ou comerciantes, que formavam ao lado dos mercadores e dos camponeses o grupo dos trabalhadores braçais. Logo abaixo deles, falamos dos Sudras, ou dos servidores, que eram trabalhadores menos qualificados. E por último, os Dalits, ou os intocáveis, que eram considerados impuros pela religião e eram aqueles que lidavam com restos de animais, dejetos humanos e assim por diante. É ainda importante destacar o seguinte: nós estamos falando de uma sociedade altamente estratificada, ou seja, extremamente dividida e bem definida, onde não havia nenhuma maneira de ascensão ou de mobilidade social. Os humildes na época acreditavam que reencarnariam numa existência superior após a morte para compensar seus sofrimentos na vida passada. Mas falando do plano terreno e não espiritual, nós não temos nenhum dispositivo ou nenhuma maneira de garantir a ascensão social dentro da sociedade hindu. Nos debruçando um pouco sobre a religião hindu, nós temos que voltar lá para o século VI a.C., enquanto Confúcio ainda começava a pregar na China. O príncipe Siddhartha Gautama abandonou seu reino no norte da Índia e virou monge, incentivando a prática da meditação e o desprendimento das coisas materiais, proibindo inclusive o consumo de carne. O príncipe Siddhartha, logo mais, seria reconhecido como Buda, ou o Iluminado, e foi responsável por difundir o budismo como religião oficial lá durante o século III a.C. O budismo difundiu-se para a China, para o Japão e também para o Sudeste Asiático. É importante destacar que, de acordo com a hierarquia social definida pela prática religiosa, não havia uma unidade nacional de fato na região da Índia, existindo várias unidades independentes do rei, dos brahmanes e de toda a aristocracia proprietária das terras. Dito isso, pessoal, nós vamos agora falar sobre a China, uma das primeiras civilizações da humanidade. É engraçado pensar que, segundo lendas e tradições chinesas, o Vale do Rio Amarelo era habitado por agricultores e artesãos desde 3000 a.C. Esses camponeses cultivavam milho e criavam animais como cães, porcos e cabras. Sabiam fundir o bronze para fabricar armas e outros utensílios. Assim como os egípcios, desenvolveram técnicas para o controle de regime das águas do rio,
como a construção de represas e canais, e como precisavam de muita força de trabalho para essas obras, as comunidades agrícolas uniram-se sob uma mesma autoridade política, sendo os membros da família Shang os primeiros governantes com existência histórica comprovada por achados arqueológicos. Essa dinastia reinou sobre a China entre 1500 e 1027 a.C. Em relação às grandes características sociais, logo no topo nós temos que falar dos imperadores, estes que eram considerados filhos do céu, ou seja, intermediários entre a divindade e o povo. Oficiavam em cerimônias religiosas e públicas, mas na prática a autoridade política dos ministros e outros funcionários letrados era muito maior do que a dos imperadores. Os administradores, chamados de mandarins, organizavam o trabalho da população, fixavam preços, coletavam impostos e estabeleciam um calendário de atividades e festas. Já menos prestigiados tinham outras duas classes, a dos militares, dos comerciantes e dos membros do clero. Na base dessa pirâmide social estavam a grande massa de camponeses e artesãos urbanos, aqueles que trabalhavam nas terras do Estado, na construção de diques e estradas e nas minas de ferro e sal. Estes aglomeravam-se em bairros pobres das cidades muradas, em casas de bambu e madeira, normalmente edificadas nas margens desses grandes centros urbanos. Nos detendo sobre a atividade comercial, desde 7000 a.C., os artesãos chineses dominavam a arte de fundir o ferro e faziam vasos e objetos de marfim, jade e porcelana. A produção artesanal tomou grande impulso na dinastia Han e em cerca de 120 a.C., os chineses aprenderam a tecer com fios do bicho da seda, criado em plantações de amoras. No século II a.C., inventaram o papel e passaram a usá-lo para imprimir livros, dinheiro em notas, fazer leques e até janelas. Também foram os chineses que inventaram a bússola e a pólvora lá em torno de 906 d.C. e 1279 d.C. Criaram ainda uma forma de impressão, a arte de entalhar figuras e letras sobre uma superfície de madeira, que, recoberta de tinta, permitiria mais tarde reproduzir as imagens em folhas de papel ou outros materiais. Pela primeira vez, foi desenvolvida a xilografura, que na prática serviu como precursora da imprensa moderna. Suas mercadorias, em relação ao comércio, eram cobiçadas pelos ricos do Império Romano e os chineses, por sua vez, cobiçavam os cavalos da Ásia Central. Os mercadores árabes monopolizavam essas trocas comerciais e, em caravanas de camelos, levavam os produtos chineses até Damasco e Antíoca, na Síria, e Tiro, na Fenícia, cidades dominadas pelos romanos naquela época. Essa rota era chamada de Rota da Seda, e foi por ela que em 57 d.C. o budismo entrou na China, vindo da Índia, bem como o pensamento chinês saiu para influenciar as demais civilizações do continente asiático. Dentre as civilizações da antiguidade no Extremo Oriente, uma das mais conhecidas é a do Japão. Essa sociedade sofreu influência de outras sociedades orientais ainda mais antigas, como foi o caso da civilização chinesa. O Japão, arquipélago vulcânico sujeito a terremotos e furacões, possui 3/4 do país recoberto de montanhas e florestas. Com essa natureza hostil e poucas terras para a agricultura, os japoneses moldaram o seu caráter guerreiro e persistente. Os japoneses sofreram uma influência fortíssima da China, da qual adotaram a forma de governo imperial, baseada na autoridade religiosa. Essa influência foi tão forte que o próprio nome do Japão é de origem chinesa, significando sol nascente. Os primitivos habitantes do arquipélago se organizavam em clãs, famílias unidas em torno de um antepassado comum e pelo culto do mesmo Deus protetor. Esses clãs também assimilaram a escrita e a arte de trabalhar o ferro originários da China, bem como a religião budista e o cultivo do arroz praticados na Índia. É importante destacar que esses clãs viviam em guerra permanente, cada qual buscando controlar o poder político. Daí, havia entre os japoneses a prestigiada casta dos guerreiros, ou também conhecidos como samurais, que na prática significa aqueles que servem. Possuíam alguns valores supremos, como a fidelidade aos seus superiores e a disciplina física e mental. Seguiam um código de honra próprio, chamado de Bushido, que os obrigava a um alto sentido de dignidade pessoal. Para você ter ideia, se faltasse com o dever diante do daimyo, ou seja, o nobre proprietário líder da família, o samurai chegava ao ponto de praticar o suicídio, um ritual conhecido como seppuku.
Então é isso, pessoal. Por hoje nós concluímos já o capítulo 4. Eu gostaria que, caso você ainda não tenha lido, dê uma lida lá no capítulo. Caso já dê uma lida, eu gostaria que você já iniciasse as atividades do capítulo lá na página 75, 76 e 77 do livro 1A de História, beleza? Gostaria de desejar um ótimo final de semana para vocês e até a próxima videoaula.